Fala rapaziada, pra quem não me conhece, meu nome é Samuel Marinho, eu tenho 21 anos e hoje eu vim fazer a prova da ESA. Eu tô aqui com os bravos, pega aí. Fala aí, irmão. Tranquilo. Sou o Brau aí, o Adriano do Padrão FC. E é isso aí, rapaziada. Hoje fazer a prova da ESA, Escola e Sargento das Armas. E é isso aí, já, rapaziada, já chegou aí, ó. Agora são mais ou menos o quê? 10h40? Agora é 10h35. 10h35. E é isso aí. E umas 11h30 mais ou menos eu vou entrar e mais tarde eu volto com vocês, beleza? Fala rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Primeiramente, eu queria agradecer o pessoal que tava lá no Porta de Prova, que falou comigo, que resenhou comigo lá no Porta de Prova. E é isso aí, tamo junto rapaziada. E hoje eu quero falar sobre o nível da prova, vou falar o que eu achei da prova e também sobre os meus acertos, certo? Então bora lá. Quanto ao nível da prova, é fato que a prova meu veio mais difícil do que os anos anteriores, certo? E que eu acredito que é a prova mais difícil da história da ESA. Eu até fiz algumas comparações ali no meu Instagram, né, no Stories, mas eu acredito que tiveram sim, principalmente matemática, algumas questões no nível SpaceX, mas no geral eu acredito que não tem comparação, nem com o SpaceX, nem com a AFA e nem com o iPhone, certo? E vamos lá. Pra quem achou que a prova veio difícil, que a prova veio difícil só pra você, porque você não foi bem nessa prova, até porque nos anos anteriores você precisava acertar mais de 43 para passar na prova da ESA, né? E nesse ano você tirou uma nota mal em relação ao ano passado, mas em relação a esse ano, eu acredito que foi uma nota boa. E a prova não veio difícil só pra você, a prova veio difícil pra você, pra mim e pra todo mundo que fez, certo? Então, aí o cara fala, porque eu fui mal nessa prova da ESA, não vou fazer a prova da ESA no próximo ano, vou desistir aqui. Cara, são 3 palavras. Desconforto é igual a progresso, que é igual a felicidade, certo? Se você não tiver desconforto em nenhuma área da sua vida, você não vai progredir. Então você precisa estar desconfortável para você progredir, certo? E se você não progride, você continua na mesma e não conquista coisas melhores, certo? Então bora lá, rapaziada. Tem uma frase que desde que eu comecei a estudar, eu sempre ouvi essa frase, que é a seguinte: se o caminho se fizer resistente, faça com resistência esse caminho, certo? Então, bora lá. Eu fiz a minha primeira prova da ESA em 2021. Nesse ano eu enrolei, não estudei, não treinei, não fiz nada. Cheguei na prova, eu fiz o quê? 21 acertos, certo? Fiz 21 acertos. Se eu quisesse desistir ali mesmo, eu já teria arrumado qualquer desculpa e já teria desistido. Mas não, eu continuei, certo? Continuei, fui pro próximo ano, 2022. 2022 estudei o ano inteiro. Eu falei, cara, fui mal nessa prova, não estudei, não fiz por merecer. Agora eu vou estudar, vou dar o meu gás aqui e eu vou passar nessa prova, com certeza. Chegou em 2022, estudei o ano inteiro, fui fazer a prova, fiz, beleza. Acertei 41 questões, certo? Nesse ano, foi o ano que teve as 5 anuladas. Das 5 anuladas, eu não peguei nenhuma. Eu tinha acertado todas essas questões, de acordo com o gabarito na banca, todas essas 5 foram anuladas e eu não ganhei nenhuma questão. Então, por exemplo, 41 menos 5 dá o quê? Dá 36, certo? Quem acertou 36 questões e pegou as 5 anuladas, pegou a mesma nota que eu. Então, muita gente que estava com nota abaixo de mim, subiu. Então, consequentemente, eu não tive a minha redação corrigida e também não fui classificado. E nem por isso eu desisti. Poderia arrumar todas as desculpas do mundo para desistir naquele momento, certo? Mas não. Eu continuei, persisti. E em 2023 eu acertei 46 das 50 questões e passei, certo? Então, se eu tivesse... Eu quero que vocês entendam aqui. Se eu tivesse desistido naquele momento, eu não estaria aqui, não teria conquistado nenhuma das classificações que eu conquistei até agora, porque todas as classificações que eu conquistei até agora foram todas depois desse ano de 2022, que eu fiz a ESA. Não estaria aqui gravando vídeo, não teria chegado até aqui, certo? Estaria fazendo qualquer coisa da vida e teria desistido, por simplesmente eu não querer persistir naquilo que eu queria, certo? E quanto a quem foi o último ano de prova, cara, sua vida não acabou por causa disso. Se foi seu último ano de prova
e espera a lista sair para ver se realmente você não ficou dentro do número de vagas ou se você não ficou majorado. Mas não desista, cara. Sua vida não vai acabar por causa disso. Eu tive vários amigos de lá do meu grupo do Padrão FC que ano passado eles não conseguiram passar e era o último ano deles. Seja pela parte objetiva ou seja pela parte da redação, que ano passado muitos ficaram na redação e mesmo com recurso eles não conseguiram passar e nem por isso eles desistiram. Hoje tem um que ele fez concurso pro banco, aí acredito que ele vai assumir ainda esse ano e ele tá estudando para fazer PF e PRF, certo? Tem outro que ele voltou a fazer faculdade, que ele tinha trancado antes de começar a estudar e tá estudando para o CFO do estado dele. Tem outro que começou faculdade, que também ele tinha trancado antes de começar a estudar para ESA e tá estudando para ISFESEX, que é onde formam os oficiais de nível superior do exército. Cara, então é isso daí. Eles não desistiram por causa disso, certo? Eles continuaram a vida deles, procuraram outro objetivo, você redirecionar os seus objetivos e continuar a sua vida. Sua vida não vai acabar por causa disso. O mundo é difícil para todo mundo e quem cria as oportunidades da sua vida é você mesmo, certo? E também quero falar de outro amigo meu, cara, ele estudava ano passado, certo? Ele trabalhava o dia todo, CLT, só tinha de noite, ele ia de ônibus, voltava de ônibus, só tinha de noite para estudar. Estudava de noite e no final de semana ele estudava o final de semana o dia inteiro. Beleza. Chegou na ESA, ele aceitou 43 de 50. E isso era o quê? Terceiro ano dele, estudando. Então, cara, vocês precisam entender que se vocês não continuarem, se vocês não persistirem no sonho que vocês têm, vocês não vão conquistar nada na sua vida, certo? E eu quero que vocês entendam que cada um tem o seu tempo, certo? Então respeite o seu processo e persiste no seu objetivo, certo, rapaziada? Então agora eu vou falar sobre a minha prova da ESA. Eu fiz o modelo A, certo? Eu fiz o modelo A. Vou falar um pouco sobre o dia lá de prova. Eu fui lá pra prova, fiz, pra quem não sabe, eu fiz na Anhanguera, ali no campus de Mate, em Santana, São Paulo. Cheguei lá, era mais ou menos umas 10 horas, troquei ideia com o pessoal, a gente resenhou lá no porta de prova, beleza. Aí fui pra sala, fiscal pediu pra olhar a prova, eu não olhei nenhuma questão, pulei logo pra redação, cheguei na redação lá, vi o tema da redação, falei, caraca, um tema de geografia e a professora Marina tinha falado na revisão de véspera e na operação final da ESA, né? Sobre o tema que caiu da redação da ESA. Aí beleza, começou a prova, cheguei na prova, fiz a redação, que pela minha estratégia de prova eu começo pela redação, que é o que eu menos gosto, então eu já fico pensando antes de começar a prova e eu já me livro disso logo no início da prova, né, pra ficar o resto da prova mais tranquilo. Depois eu vou pra matemática, história e geografia, inglês e por último eu faço português, certo? Só que nessa prova, o que aconteceu? Eu fiz a minha redação, aí fui pra matemática. Eu vi aquela prova e falei, caraca, que prova linda, filho. Aí fui fazendo a prova, fui fazendo não sei o que, sendo que eu já tinha percebido que o nível estava mais alto, né? Então eu fui fazendo a prova, beleza. Aí quando eu olhei pro relógio, o sargento tinha ido marcar ali 2h30 que tinha passado de prova. Eu falei, caraca, mané. E faltava 2 questões pra mim finalizar a parte de matemática. Aí eu pulei essas 2 questões, que eu já tinha pulado, né? Aí tava terminando a prova, a parte de matemática. Aí eu fui pra História e Geografia, fiz toda a parte de História e Geografia. Quando eu olhei de novo pro relógio, tinha marcado... Caraca, se eu não me engano tinha marcado 5 horas... Que 5 horas? Tinha marcado 3 horas e 30 minutos. Só que eu não sabia que horas que o sargento tinha marcado esse horário, né? Então eu não sabia se estava perto de faltar 1 hora ou se estava faltando 1h30. Aí eu fui pra inglês, fiz inglês rapidamente, sem ler nenhum texto. A mesma coisa em português, fiz rapidamente, sem ler nenhum texto. O único que eu dei uma lida por cima foi a canção do Expedicionário, que tinha uma questão de literatura que precisava ver se tinha rima e se tinha antítese. E aí eu dei uma lida assim por cima nas primeiras estrofes do texto, né?
do hino. E aí foi a única parte de texto que eu li da parte de português e de inglês, certo? Mas no geral, eu gostei bastante dessa prova. Eu achei uma prova linda. É notório que a mudança do ano passado para esse ano foi de forma abrupta. Eu acredito que podia ser de maneira lenta e gradual, né? Mas agora que já mudou, eu espero que a ESA mantenha esse nível para os próximos anos, certo? E então é isso aí, rapaziada. Quanto à minha redação, cara, nunca fiquei tão feliz com a redação na minha vida, certo? O tema da redação foram os desafios socioeconômicos do envelhecimento populacional brasileiro. Aqui está o rascunho da minha redação, certo? Eu acredito que quando sair o espelho da redação esse ano, se sair, né? Eu vou trazer a minha redação para vocês quando sair o resultado certinho da lista e a nota da redação. Eu vou trazer minha redação para vocês. Foi uma redação que eu gostei bastante, foi um tema que eu gostei bastante. Citei ali contexto histórico, geográfico, e eu gosto bastante da redação que eu faço essa comparação entre história, geografia, essas coisas, certo? Então bora lá agora para a parte de português. Vamos lá. Na parte de português, rapaziada, eu gostei bastante da prova. Apesar de eu não ter conseguido resolver bastante tranquilo, né, a parte de português, mas eu gostei bastante da prova, apesar de ter mudado. Na parte de português não vieram coisas que a ESA sempre cobrou, por exemplo, acentuação, ortografia, a parte de semântica, a parte de hífen e ortografia também, que a ESA gosta bastante de cobrar. Aquela parte de substantivo, adjetivos, o plural, né? Dessa parte dos substantivos e adjetivos. Também na parte de sintaxe, uma coisa que a ESA gosta bastante de cobrar. A parte de regência, concordância e a parte de crase, que a ESA gosta bastante de cobrar, esse ano não veio. Mas no geral foi uma prova bastante boa, gostei bastante. Em casa eu consegui resolver com mais tempo. E então eu tive essa percepção de que a prova mudou, mas eu gostei bastante. E eu espero que a ESA mantenha esse nível para os próximos anos, certo? E na parte de português, eu vou comparar com... Na prova, antes de eu falar aqui, todos os meus acertos da prova desse ano, eu vou comparar com a prova do meu ano passado, certo? Então na parte de português, no ano passado, eu acertei 11 questões das 14. Já nesse ano, em português, eu acertei 9 questões das 14, certo? Então, apesar de eu não ter conseguido ler nenhum texto e eu ter feito rapidamente ali a prova, eu consegui me sair bem em português. Fui pior do que o ano passado, mas no geral a prova veio mais difícil, então não se preocupe com isso. Se você fez a prova no passado e tirou uma nota menor do que o ano passado, a prova veio mais difícil, então não se preocupe com isso, certo? E apesar de eu ter feito a prova rapidamente, eu gostei bastante dos meus acertos, certo? Eu acredito que as questões que não eram de interpretação, se você conseguisse analisar bem, você conseguia safar as questões. Então bora lá, rapaziada. Na parte de matemática, gostei bastante da prova. Foi uma prova linda. Eu fiz essa prova rindo, tava lá rindo na hora da prova. Só que o tempo... quando eu olhei o tempo, eu tinha pulado duas questões, que foi a do telhado e a do alvo. Essas duas aqui, ó, a do telhado e a do alvo. Eu pulei essas duas questões e não deu tempo de eu finalizar, depois de eu ter feito as outras matérias, certo? Eu acabei a prova faltando umas meia hora ali, isso sem passar a redação para a folha. Eu terminei faltando meia hora, mas ainda faltava passar a redação para a folha de respostas e passar o gabarito da parte objetiva, certo? Eu consegui fazer ali na hora 12 questões das 14, eu pulei essas duas e eu acabei errando duas questões por bobeira. Essa questão aqui de plana, eu calculei o ângulo certinho, me liguei no perímetro em somar os dois raios, que você somava mais 6 ao resultado do perímetro desse arco aqui de circunferência, certo? E eu calculei o ângulo certinho, só que em vez de eu calcular o 255, que era o que ele pedia da área rachurada, eu calculei o 105. Então deu 11,495 e eu marquei aqui na minha prova letra B.
Isso somando o perímetro total, né? E a outra questão que eu errei de bobeira, cara, até hoje eu tô inconformado com essa questão. Foi essa questão aqui, ó, de hipérbole. Cara, fiz tudo certinho e tal, entendi que era só pegar o ponto A e o foco 2 e calcular a reta dela, certo? Só que o que que eu fiz? O foco 2 estava em cima do eixo X, certo? Então se ele está em cima do eixo X, o valor de Y é 0 e o valor de X tem algum valor. Nesse caso aqui seria 3. Só que o que eu fiz na hora da prova? Eu coloquei o X como 0 e o Y como 3. E o coeficiente angular dando 0 sem entender por quê. Aí beleza, aí chutei aqui, pulei essa questão. E quando eu cheguei em casa eu falei, caraca, mano, eu sou muito burro. Então, na hora da prova, cara, vocês têm que se atentar a isso. Eu me atentei às pegadinhas da prova. Por exemplo, naquela questão de fractal, de PG aqui. Eu me atentei que ele queria complementar. Então, eu fiz pela área, por essas figuras rachuradas aqui, pintadas de preto. E eu fiz o complementar para achar o que ele pedia. Várias pegadinhas assim que tiveram na parte de matemática. Eu consegui safar bem. Aí chegou nessas duas questões, eu me embananei ali na hora da prova e acabei perdendo, certo? Mas no geral gostei bastante da prova. E vieram assuntos que nunca tinha caído. E foi por isso que eu gostei bastante da prova de matemática. E também o nível também. Foi um nível muito bom. Por exemplo, teve aquela questão de complexos na forma trigonométrica, que nunca tinha caído na ESA. Essa questão mesmo de plana, eu gostei bastante. A questão de binômio, cara, que questão linda. A questão de polinômio também, gostei bastante. Nunca tinha caído uma questão desse tipo de polinômio. Vamos lá. Cara, que questão linda. Essa de geometria espacial de posição. Questão linda. Cadê? Essa questão do telhado também. Apesar de eu não ter safado lá na hora da prova. Foi uma questão linda. Essa questão aqui de combinatória também. Outra questão bonita. Caraca, essa questão de det, filho. No geral a prova foi muito bonita. Cara, essa questão de probabilidade aqui, gostei bastante. Era uma questão que foi diferente de como a ESA cobrava esse tipo de questão. Porque ela colocou ali, ela pediu uma probabilidade, ela fez o enunciado ali. E nas alternativas, ela dava vários tipos de coisas. Então você tinha, cada alternativa você tinha que calcular para ver se estava certo, certo? E é um tipo de questão que a ESA nunca tinha cobrado. E eu gostei bastante desse tipo de questão. Cadê? E a questão de hipérbole também. Apesar de eu ter errado ali por bobeira minha, né? Por erro meu. Eu gostei bastante. E então vamos pra nota, rapaziada. Na parte de matemática, no ano passado, eu acertei 14 questões das 14. Eu gabaritei no ano passado. Já nesse ano, eu acertei 9 questões das 14, certo? E agora vamos para a parte de História e Geografia. Cara, na parte de História, eu gostei bastante da prova. Eu vi uma prova muito boa, os textos bem elaborados. Ano passado, na parte de História e Geografia, a ESA já tinha começado a elaborar os textos, mas esse ano eles capricharam muito mais. Gostei bastante desse nível na prova da ESA, na parte de História e Geografia também. Vieram algumas questões muito boas na parte de História. E no geral gostei bastante. E na parte de História eu acertei 6 questões das 6 no ano passado. E nesse ano também eu acertei 6 questões das 6, certo? E vamos lá. Já na parte de Geografia, também gostei bastante da prova. Ano passado eles já tinham começado também a elaborar as questões melhores na parte de Geografia. E esse ano eles elaboraram muito melhor. As questões ficaram mais contextualizadas. E esse ano tiveram, se eu não me engano, 2 questões que eram bastante específicas. Que foi aquela do FHC e... deixa eu ver aqui. FHC não. FHC de História, né? Teve aquela do Planalto... aquela dos Planaltos, né? E, se eu não me engano, a questão de portos, hidrovias e ferrovias brasileiras. Mas, no geral, gostei bastante da prova de História e de Geografia. Então, na parte de Geografia eu acertei 5 questões das 6 ano passado. E esse ano eu também acertei 5 questões das 6. Só que para nota na ESA, História e Geografia junto.
Então, no geral, em História e Geografia, no passado eu acertei 11 questões das 6. Das 6 não, 11 questões das 12. E esse ano também eu acertei 11 questões das 12. Já na parte de inglês, cara, outra parte da prova linda. Gostei bastante. Eu acabei errando 2 questões aqui na parte de inglês, que foi essa daqui, do caso possessivo. Eu fiquei em dúvida entre duas e eu acabei marcando a errada ali na hora de fazer rapidamente a prova. E outra questão foi essa daqui do texto para completar com as preposições. Eu geralmente nessas questões de inglês assim ou de português que tem para completar várias coisas, geralmente eu olho a primeira e a última. Porque geralmente é diferente, né? A primeira e a última. E já por essas duas, geralmente dá pra matar. E o que eu fiz? Eu vi a primeira, aí eu falei, beleza, é at the door. Aí eu olhei a última, eu falei, home? Eu falei, caraca, home? Aí eu fui e marquei, on home, get is on home. Aí eu fui, só tinha ela, fui, cheguei e marquei. Aí quando eu cheguei em casa, que o Léo corrigiu, eu falei, caraca, mané, se eu tivesse analisado certinho, eu tinha safado essa questão. Mas eu acabei errando por bobeira minha. Mas no geral foi isso, rapaziada. Gostei bastante da prova. E na parte de inglês, ano passado eu acertei 10 questões das 10, gabaritando a parte de inglês. Já esse ano eu acertei 8 questões das 10, certo? E no total da prova ano passado, eu acertei 46 questões das 50, dando uma nota de 9,256 e dando um total de 92% da prova. Já esse ano, eu acertei 37 questões das 50, dando uma nota de 7,506 e dando uma porcentagem do total da prova de 74%, certo? Então, é isso aí, rapaziada. Gostei bastante da prova. Para quem não conhece a prova da ESA é composta por redação. Ela é apenas em um dia, são 4 horas de prova e ela é composta por redação, 14 questões de português, 14 questões de matemática, 6 questões de história, 6 questões de geografia e 10 questões de inglês, sendo que nas 14 questões de português, ela inclui algumas questões de literatura. Geralmente era 2 a 3 questões de literatura, ano passado foi 3, só que esse ano eles resolveram comprar 5 de literatura, cara. Tá maluco, filho. Mas é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí embaixo qual foi a nota de vocês, o que vocês acharam dessa prova, se vocês gostaram do nível da prova, se não gostaram. E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado da prova. Bora pra cima, que essa semana ainda tem SpaceX. Vou trazer também o meu vídeo pra vocês aqui do meu resultado. Ainda tem esse ano pra fazer EA e ENEM. Então bora pra cima, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. E até a próxima, rapaziada. Falou!